Olá, sejam bem-vindos a mais um programa ID na sua TV Câmara Aracaju. Eu sou Luciana Gonçalves e esta temporada estou à frente do programa ID, trazendo entrevistas com temas leves e entrevistados interessantes para você que nos assiste, seja pela TV Câmara ou por nossas redes sociais. E no programa desta segunda-feira, vamos conversar com Marília Hilário. Ela é fonoaudióloga e fundadora do CIT, Centro Interdisciplinar Terapêutico, que atende crianças e adolescentes com algum tipo de alteração no desenvolvimento, autistas e com síndrome de Down. Olá, Marília, seja bem-vinda ao programa ID Aracaju e é um prazer conversar com uma pessoa como você, né, que tem um serviço tão importante no desenvolvimento de crianças com autismo. Conta pra gente como esse trabalho maravilhoso começou. Inicialmente, agradeço imensamente o convite, é uma honra estar aqui. O CIT começou através de uma vivência que eu tive com uma amiga que tinha síndrome de Down, Maíra. Ela fez parte da minha infância e início da minha adolescência. Nela eu comecei a entender o que seria inclusão. Então, antes mesmo de ser fonoaudióloga, eu tive contato com ela. E aí eu escolhi o curso de fonoaudiologia e sempre tive em mente fazer um centro que pudesse, de fato, trazer autonomia e independências para esses meninos. Então, eu consegui consolidar o CIT. Mas Maíra, no caso, foi sua primeiro contato com alguma pessoa com deficiência? Exato. Maíra, ela fez parte da minha infância. Ela tinha síndrome de Down. E então a gente vivenciava muitas vivências, de fato, inclusivas. Então a gente frequentava shopping, teatro, e eu já conseguia visualizar naqueles contextos como de fato eu poderia inserir inclusão na minha vida, através dessa amizade. E ela estudava em escola regular? Sim, Maíra estudava em escola regular, ela fazia aula de dança, Maíra era muito expansiva. E o que eu mais admirava nela era a independência dela. Então, eu queria, de fato, trazer para o público que eu atendo hoje essa independência, né? Dela ter a própria chave, de pensar em fazer curso de graduação. A Maíra queria fazer moda. Então, eu penso, de fato, que os meninos que eu atendo, eles podem muito. E, no caso, a fonoaudiologia... Por que fonoaudiologia, especificamente? Já que você queria também trabalhar nesse segmento, né? Eu acompanhei Maíra em um atendimento com a fono dela. Na época, a fonoaudiologia não tinha aqui em Aracaju. A fono de Maíra, Angela Russac, uma das primeiras fonos aqui da cidade, eu consegui acompanhar um atendimento e eu achei muito legal, que era brincar. E como eu amava brincar de boneca, até os 18 anos eu brincava, que é muito raro hoje em dia, né? Então eu via essa profissão como algo diferente. E quando a UFES implementou esse curso de graduação, eu tentei pela primeira vez, eu não passei, eu passei da segunda vez que eu tentei. Então foi algo que foi uma escolha através da experiência que eu tive com o Maíra. E o distúrbio da fala é um dos principais problemas das pessoas que têm algum tipo de síndrome de Down, autista, essas pessoas que vocês tratam? Sim, uma das primeiras características que os pais eles conseguem visualizar nos casos de autismo na fala. É um atraso na comunicação, né? O filho, meu filho não está falando, então vou procurar fono. Ou os casos de síndrome de Down, né? Você já tem o diagnóstico pós-nascimento, né? E aí característica física, né? O fenótipo já é diferente, né? Tem as características próprias da síndrome. E a comunicação e a linguagem é algo que, de fato, precisa ter uma intervenção precoce, né? Alteração de fala, eles têm uma musculatura hipotônica. Isso também dificulta a produção de alguns fonemas. E como é que funciona o CIT? Como é que uma mãe, né, para levar seu filho, é criança e adolescente? Isso. Vocês pegam a partir de que idade e até que idade também do adolescente? O primeiro passo que a gente faz é acolhimento, né? Quando a gente... Diagnóstico não é sentença, mas quando a mãe recebe o diagnóstico que o filho tem algum tipo de alteração, isso tem um impacto muito grande na vida dessa família. Então, a gente primeiro faz o acolhimento e, a partir disso, a gente começa a fazer investigação no sentido de fazer atendimento de avaliação. Então, a gente faz a avaliação interdisciplinar. Então, no CIT tem uma equipe com fono, com terapeuta ocupacional, psicólogo, educador físico. Então, a gente faz uma avaliação interdisciplinar
para que a gente dê a esse pai a possibilidade de uma intervenção de qualidade. Mas substitui a escola? Não, a escola, ela não é substituída, né? A gente faz um trabalho em que a criança ela fica em um turno na escola e no contraturno ela faz atendimento de intervenção com especialistas. Eu queria que você detalhasse um pouco mais desse atendimento, porque a gente pesquisando, né, a gente viu que eles é uma casa, né? Como é que se dá esse tratamento? É uma intervenção. Intervenção. Tá. O sítio ele foi pensado numa sede com um aspecto de casa mesmo, porque a gente queria fazer uma intervenção em que a criança ela pudesse dobrar lençol, forrar a cama, que ela dia a pudesse dia, né? realmente trazer experiências do dia a dia para uma intervenção, sendo que a gente vai trabalhar vivências no sítio que ela possa levar também para casa. Então, a ideia de uma casa, por isso que os pais assim ficam muito na dúvida. O sítio é uma escola ou é uma clínica? E eu acho que a gente está meio que permeando. Você não se encaixa em nenhuma e nem outra. Não, né? o nosso serviço é algo diferenciado, porque eles ficam 4 horas, né, com a gente. São 4 horas de intervenção, então eles passam 1 hora com cada especialidade. E eles também lancham. É diário? Isso, diário. Eles lancham no sítio, a gente também faz algumas simulações de aniversário, a gente faz simulação da própria lanchonete, porque a gente investe muito em habilidades sociais, né, para que eles tenham interação no sítio e a gente consiga fazer simulações para que na vida real eles consigam também ter um melhor aproveitamento. O objetivo do sítio é que essas crianças e esses adolescentes se tornem os adultos regulares? Adultos funcionais. Funcionais. Adultos funcionais em que eles tenham autonomia, que eles tenham total independência, porque a gente visa muito a funcionalidade. Como os pais, eles não vão viver a vida inteira, certo. A gente tem que pensar de fato em trazer possibilidades de que eles tenham mais independência. Vocês têm algum caso específico de uma criança que já né? Porque tem pouco tempo também o sítio, né? O sítio são 4 anos. Isso, mas tem algum caso que você possa nos contar de um resultado positivo, digamos assim? Que eu digo que começou no sítio, tipo, do zero, e que hoje em casa já consegue, né, desenvolver aquilo que já foi aprendido? A gente tem muitos casos de sucesso, eu vejo como resultados significativos, porque meninos que, por exemplo, não tinham habilidades básicas. Então, por exemplo, meninos que não sabiam se comunicar funcionalmente, de pedir, por exemplo, uma água, que é uma habilidade que é básica, né? Um pedido que é simples, né? De apontar, de você olhar, de você utilizar um recurso de comunicação. E aí a gente consegue implementar essas habilidades que são básicas para um dia a dia e uma funcionalidade mais específica, né? Que eles precisam. E a gente conseguiu trabalhar isso. Necessariamente eles precisam estar matriculados numa escola regular? Então, é um grande desafio, Luciana, hoje, né? O processo de inclusão é algo que é desafiador, né? E alguns pais, eles questionam que mesmo inserindo os filhos no ensino regular, às vezes a escola não dá suporte necessário para aquele aluno, né? Não tem uma atividade adaptada, não tem uma inclusão de fato para que ele consiga interagir com os colegas, porque a inclusão, ela não é simples, né? Não é o fato só de aceitar o aluno com algum tipo de deficiência, mas tem que ter profissionais especializados. A gente precisa ter também mediadores para que esses meninos também interajam com os colegas. Então, o estudo a gente realmente precisa investir mais e também dar possibilidades para que eles consigam seguir nas demandas pedagógicas. Porque muitas das vezes a gente fala, mas ele tem autismo, talvez ele não consiga ser alfabetizado. Ele tem síndrome de Down e ele não vai conseguir escrever o próprio nome. E as tarefas da escola, eles podem levar para lá para fazer? Sim. A gente tem um núcleo de atenção psicopedagógica. Então, a gente desenvolve um plano educacional, né, individualizado, mesmo que a escola não tenha, né, esse PEI, que a gente chama de PEI. E a gente desenvolve no sítio. Quando a escola tem, então já faz esse trabalho em parceria e facilita, né? Se a gente tiver uma abertura com a escola, é um sonho. E conseguem? Sim, a gente consegue. Sim. Você tem casos e resultados disso? A gente consegue firmar parceria, né? É uma parceria que é construída. Da mesma forma que a gente constrói uma relação com as famílias,
a gente também constrói uma relação com a escola. E vocês conseguem ter esse acesso, né? Porque eles precisam deixar, no caso, o profissional entrar, até porque vai, tipo, alterar um pouco o funcionamento, né? A gente sempre vai para a escola com olhar de parceria. Eu jamais vou na escola e vou dizer, você está fazendo isso errado. Não vou fazer isso. E até talvez, porque não compete, né? Não compete. E também cria uma resistência das escolas de você chegar e dizer, a gente pode fazer diferente, ou que você não está sozinho nesse universo de inclusão. Então, eu posso chegar enquanto fonoaudióloga e dar estratégias de comunicação dentro e fora da sala. Ô Marília, e como lidar com esse... Hoje, eu não vou dizer moda, porque fica muito pejorativo, mas hoje uma criança tem um atraso na fala, é um pouco mais introspectivo, de característica mesmo. Porque ele é autista. Né? Como é que está isso hoje? Como é que uma mãe, olhando para o seu filho, sabe dizer ou não tem esse diagnóstico? A gente tem que tomar muito cuidado com o hiperdiagnóstico, né? Uma das coisas que eu sempre falo é que quando a mãe chega com a demanda que o filho tem alguma alteração, é importante que a gente escute essa mãe. Certo. Porque às vezes o radar da mãe está sinalizando ali que o filho tem algum tipo de dificuldade. Uma das coisas que a gente realmente tem que observar em relação ao atraso nas questões da fala. Meu filho é a primeira característica? Meu filho tem um atraso na fala e não está falando com 2 anos, né? Então é importante que faça uma avaliação específica. Uma das 3 características do espectro do autismo é o atraso na comunicação, dificuldade na interação social e também os comportamentos repetitivos, certo, né? É uma criança que não consegue... Os flaps, né? Também os flaps, as estereotipias, que são os movimentos estereotipados. Então, o primeiro ponto que a gente precisa observar também é como é que está sendo, de fato, a interação da sua criança. Quando você chama ela responde. Quando ela está brincando, ela consegue dar função ao brinquedo, o carrinho, ela consegue brincar com o carrinho de forma adequada, ou ela fica girando apenas a rodinha, ou enfileirando os brinquedos apenas. Então, entendi, são características que realmente precisam ser observadas e levadas para um especialista para poder realmente ver o que está acontecendo. E massificar também a informação, porque às vezes a internet é muito boa, mas também às vezes atrapalha, né? Porque você coloca lá, meu filho tem autismo, né? Tá com espectro. Às vezes não é. E aí você se assusta. Né? Isso. E hoje, graças a Deus, é muita tecnologia, é muito profissional capacitado, que você consegue ter um tratamento digno, né, para essas pessoas. Você falou sobre Maíra, né, que foi a pessoa que lhe deu força, foi o pontapé, né, foi onde você resolveu ajudar pessoas. E aí eu tenho um vídeo aqui para lhe mostrar de uma pessoa que tem um recadinho para lhe dar para você. Não se assuste! Ela fez uma cara de susto agora. Vamos lá. Marília, aqui estamos para contar ao mundo que você é maravilhosa, alegre e cheia de vida. Por onde passa, deixa sua marca de amor, de competência e compromisso. Compromisso com o outro, compromisso com aquele que lhe busca, compromisso com aquele que passa por você. Parabéns, meu amor. Bastante merecida essa homenagem de reconhecimento à pessoa guerreira, essa pessoa maravilhosa, batalhadora, que vive em você, sempre procurando novos caminhos que melhor atinjam o objetivo de ampliar os horizontes dos especiais e das pessoas com deficiência. Siga em frente, amor. Não olhe para trás e não se assuste com os erros. Errar é humano. Os erros nos fazem crescer em direção à luz. Sei que nas horas difíceis você tem ajuda especial da sua cúmplice, da sua amiga, da sua companheira, Maíra, que mesmo distante acompanha os seus passos. O mundo é seu espaço, você merece.
Com muito amor e carinho, Inês e Maíra lhe desejam tudo de bom. Parabéns. Eita! Ai, meu Deus. Contextualizando, Maíra, né, foi essa amiga dela de infância e adolescência e que ela faleceu, né? Hoje ela não está mais aqui para ver esse trabalho maravilhoso que Marília desenvolve a partir de Maíra, né? E foi emocionante esse depoimento da mãe dela. Forte. Né? Bastante forte. Maíra, ela ressignificou minha vida, porque de fato, quando eu estudava fonoaudiologia, eu ficava pensando como é que eu vou trabalhar, amar a minha profissão e ao mesmo tempo servir ao outro, né? E quando eu atendo esses meninos, eu falo meninos, mas eles estão grandes e a gente tem que pensar que eles estão crescendo e a gente tem que pensar também nos adultos, né? Porque esses meninos menores, eles vão virar adultos. Eu falo meninos de uma forma carinhosa. E eles me dão total sentido, né? Eu sou muito realizada enquanto eu estou trabalhando e dando possibilidades, principalmente de comunicação, né? Porque quando a gente expressa o que a gente sente, a gente consegue fazer parte do mundo. E é isso que eu prezo. Então segura a emoção que a gente tem muito programa pela frente ainda. A gente vai encerrar aqui esse primeiro bloco e já já a gente volta com Marília e Hilário. De volta para o segundo bloco, e você que chegou agora na TV Câmara, este é o programa ID Aracaju. E hoje estamos conversando com Marília Hilário. Ela é fonoaudióloga e fundadora do CIT, Centro Interdisciplinar Terapêutico, que atende crianças e adolescentes com algum tipo de alteração no desenvolvimento, autistas e com síndrome de Down. E no primeiro bloco, a gente conheceu um pouco mais sobre a história de como foi o início do CIT aqui em Aracaju. Já neste segundo bloco, nós vamos tratar de leis específicas para pessoas com espectro autista. Muito se fala em direitos, mas na prática ainda não existe muita coisa nesse sentido. Existe uma lei federal número 12.764 de 2012 que instituiu direitos para pessoas no espectro, que já são consideradas pessoas com deficiência para todos os efeitos legais e com os mesmos direitos assegurados, garantindo que aqueles que estão no espectro e suas famílias possam utilizar todo o serviço oferecido pela assistência social do município que reside, além de direito à educação com atendimento especializado garantido pelo Estado. Essa lei, de fato, ela é respeitada aqui em Sergipe, porque ela é uma lei federal. Quando a gente fala de atendimento especializado, moradia digna, a gente pensa também em possibilidades inclusivas também nessa lei de Berenice Piana. Eu acho que a gente está no caminho, que é longo, que é um caminho árduo ainda, para que a gente consiga assegurar o direito para essas pessoas com autismo. Mas eu acho que muita coisa já foi modificada, né, desde 2012, que foi o ano dessa lei. Mas, enquanto fonoaudióloga, e principalmente enquanto cidadã que visualiza não só o meu público, porque o meu público são pais que conseguem arcar com o atendimento especializado. A gente tem que pensar também em crianças que não têm essa condição, né? E aqui em Aracaju a gente precisa ter mais políticas públicas voltadas para esse universo inclusivo. Mas essa lei especificamente, você acha que ela é válida aqui? Com certeza. Você consegue visualizar? Eu consigo visualizar, eu estou imersa nesse papel de inclusão há mais ou menos uns 8 anos e eu consigo visualizar que a gente teve grandes melhoras em relação à inserção desse público, né? Então eu consigo visualizar, por exemplo, quando o cinema ele dá a possibilidade para ter uma sessão específica para que esses recentemente, inclusive, né? Para que esses meninos frequentem esses contextos que até então a gente não conseguia visualizar tanto. Como é que seria uma sessão de cinema para pessoas com espectro? Uma sessão em que o volume não seja muito alto, as luzes acesas, para que não tenha muito estímulo visual. Certo. E que eles consigam, de fato, assistir como eles quiserem. Eles podem assistir sentado, em pé, deitado. Sentado, deitado, comendo pipoca. Sem regras. Sem regras. É um ambiente que eles consigam ser eles mesmos, né? Sem muito julgamento. Bacana. Que bom que a gente está
avançando também, né? Aos poucos, mas avança, né? Porque já em Sergipe, gente, a gente caminha vagarosamente na proteção de pessoas especiais. E, infelizmente, a gente ainda anda a reboque das leis federais, né? Mas existem algumas leis estaduais aprovadas pela Assembleia Legislativa que seriam um iniciozinho, né, de uma maior proteção a essas pessoas. Em 2019, foi aprovada uma lei que determina a obrigatoriedade do atendimento preferencial nos estabelecimentos públicos e privados do Estado para qualquer pessoa com transtorno do espectro autista. Outra lei também aprovada na Alese trata do combate à discriminação contra pessoas autistas. Já aqui na Câmara de Aracaju, a gente também tem leis nesse sentido. E algumas leis de proteção a pessoas com espectro. Em 2016 foi aprovada uma lei que institui o dia 2 de abril como Dia Municipal do Autismo, como também a Semana de Conscientização sobre o Autismo na Rede Municipal de Ensino. Bacana, né? Ótimo, perfeito. E em 2019, a Lei 5.199 passou a obrigar os estabelecimentos públicos e privados de Aracaju a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo. Mas apesar disso, essas leis, né, apesar dessas leis que a gente vê no estado e tanto no município, ainda é muito pouco. E o que os legislativos, tanto municipais e estadual, pode ainda fazer para poder ajudar esse pessoal? Eu acho que o primeiro passo é conhecer. Eu acho que a grande ferramenta que a gente tem atual é o conhecimento em relação ao espectro, em relação ao autismo. O primeiro ponto, de fato, é esse. Segundo, é escutar as demandas das famílias que têm crianças e filhos com o autismo. Porque quando a gente escuta, a gente consegue entender as demandas específicas das famílias, né? Eu acho que é o segundo ponto. E o terceiro é uma psicoeducação da sociedade. A nossa sociedade tende a ser capacitista. Ou seja, a gente preza muito pelo, ele não é capaz, ou ele tem deficiência, será que ele entende o que eu estou falando? Ou quando a gente não respeita a vaga que é destinada para uma pessoa com deficiência. Porque acho que a gente não vai atrasar a vida deles. É rapidinho. É rapidinho, ele não vai se importar. Então, a gente tem 1 bilhão de pessoas com deficiência. 1 bilhão? 1 bilhão de pessoas com deficiência. Então, são muitas pessoas com deficiência. Vocês têm esse número aqui em Sergipe? Não. Em 44 nascimentos, um é nascido com autismo. Então, a gente precisa levantar esses dados e também falar para a população que o autismo ele existe, a deficiência existe e a gente tem que começar a olhar com mais empatia para essas pessoas, né? E principalmente a gente tem que levar em consideração que não é necessário eu ter um filho com autismo para que eu aceite o filho de uma amiga, de uma vizinha que tem autismo. Até porque empatia, né? Independe do que você passa ou não. Empatia permeia isso, né? E é muito difícil, Luciana, a gente implementar no nosso dia a dia. A gente vê muito em rede social vídeos legais de pessoas comentando que é muito legal você ter um amigo com autismo, mas você esquece de convidar um coleguinha do seu filho que tem alguma deficiência para o aniversário. Então, são pequenas ações que fazem com que essas leis ou essas políticas não sejam, de fato, implementadas aqui no nosso estado. E essas leis inclusivas realmente tem que ser uma política pública, né? E não a bandeira de um determinado parlamentar A ou B. Se todos fizessem a sua parte também para poder ajudar essas pessoas, né, que tanto precisa de incentivos mesmo, porque quem tem o aporte financeiro consegue, né, ter um tratamento mais digno, um tratamento correto, mas quem não tem ainda necessita realmente de todo o aporte e o aparato do Estado. E eu vejo também na sua fala como relevante que os profissionais que atendem esse público, eles também têm que investir em discursos políticos no sentido de falar, não, eu tenho um público que é autista, mas será que os espaços que eu frequento, esse meu público, ele consegue frequentar de uma forma legal? Ou de você levar o seu público, de fato, para a sorveteria, para espaços que até então a gente não vê comumente eles sendo inseridos. Então, eu acho também que os profissionais também deveriam investir. A gente fica também
Os profissionais que você fala, o quê? Os empresários? Profissionais. Ou profissionais que atuam... Fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Porque a gente fica sempre levando em consideração os políticos, né? Porque realmente representam a gente. Mas até que chegue nos políticos, precisa ter uma educação, primeiro dos cidadãos mesmo, para a gente poder realmente incutir na cabeça de todo mundo que existem espaços e a relevância de ter políticas públicas para esses meninos, esses adolescentes, esses adultos. Entendi. Né? Porque a gente hoje também tem visto que tem muitos adultos que têm o autismo. Né? Então a gente fez recentemente um evento que no público tinha uma adulta com autismo. E ela questionava que não tinha voz, ela não tinha vez em falar as demandas dela. Então é importante que a gente também escute eles para que a gente dê possibilidades. Existe também muita pressão, né, para as famílias do estereótipo do autismo. A gente vê muito filme, muita novela, porque o autismo vai virar um Messi, né, é a pessoa que vai se destacar de alguma forma. E às vezes a família, quando vê que o filho não está indo naquele direcionamento que ela leu, que ela assistiu, que a sociedade espera, como é que fica isso? Existe uma frustração, né? Primeiro que quando a gente coloca na internet exemplos de autismo, a gente vê Messi, que não é comprovado que ele é autista, né? Ele não tem diagnóstico de autismo, mas na internet surgiu essa fake news. E é importante que a gente comece a desmistificando falar. Aqui no ID, viu? Isso, é importante que a gente evidencie também isso no sentido de trazer também o autismo severo. Porque tem meninos que não vão desenvolver uma fala funcional. E acaba que frustra os pais, porque quando o pai ele pesquisa na internet que teve um filósofo ou então um médico com autofuncionalidade. Um esportista, né? Exatamente. Então ele acredita que o filho vai seguir por esse caminho. E às vezes não acontece, né? E aí vem a frustração, vem a expectativa elevada e a gente precisa de fato trabalhar essa família, essas demandas. Porque quando a gente recebe e acolhe essa família, o primeiro ponto que eles falam, pelo menos comigo, que sou fonoaudióloga, Marília, quando a fala vem, eu quero que meu filho fale mamãe, papai. E aí, às vezes, não acontece isso, porque de 20% a 35% dos casos com autismo, eles não vão ter um discurso funcional. Mas eu preciso preparar essa pessoa com autismo para se comunicar de forma eficaz ou mais funcional possível. Entendi. Eu vou mostrar agora um depoimento de um aluno seu, uma mãe e um aluno seu, que... Vamos ver esse depoimento dela, que é bem emocionante. Aí você... Meu Jesus amado, é Bárbara. Olá, meu nome é Bárbara. Eu sou mãe de Miguel Werner. Miguel Werner é uma criança de 11 anos que está dentro do quadro do transtorno do espectro autista. E ele faz acompanhamento com Marília desde mais ou menos os 6 anos de idade. E o que eu tenho a falar sobre Marília é o seguinte: além de ser uma profissional ímpar, né, é uma mulher que é gostoso de ver o amadurecimento, o desabrochar de Marília por todos esses anos. Marília, sem sombra de dúvida, é sinônimo de guerreira, né? De ser uma fênix, de ressurgir das cinzas, de fazer de um limão uma limonada. Nesse tempo todo que meu filho faz acompanhamento com ela, Miguel já passou por altos e baixos, como toda criança, né, que possui o espectro passa. E eu nunca senti, em momento algum, Marília hesitar em qualquer coisa com relação a Miguel. Marília é aquela profissional que tem esperança, ela é movida pela esperança de não deixar a gente desanimar, que todos os pais sabem que essa lida com uma criança especial é muito difícil, a gente vive em constante montanha-russa. E eu sei que ela embarca nessa montanha-russa com a gente, só que de uma forma que nos dá ânimo, nos dá força,
nos dá esperança de que dias melhores vão vir. Então, assim, isso é muito motivador. E é uma pessoa que eu entrego meu filho de olhos fechados, porque antes dela, Miguel nunca teve tantos ganhos, principalmente na questão da fonoaudiologia, né? E com ela, Miguel evoluiu muito, junto com toda a equipe que ela coordena no espaço. Então, assim, eu só tenho a agradecer a você, Marília. Eu chego me emocionando também. Por andar lado a lado comigo e com meu filho nessa lida, nessa montanha russa de emoções. Obrigada por você fazer o seu papel brilhantemente, com esmero, com afinco, e tenha certeza que o seu diferencial para ser referência no que você faz é esse. É trabalhar com amor, é trabalhar com essa esperança motivadora de que os seus meninos vão conseguir tudo o que eles querem. Muito obrigada por estar na minha vida e na vida de Miguel por todos esses anos. Dá um beijo aqui pra tia Marília, que tá com saudade da tia Marília? Sim! Manda um beijo pra ela, manda um beijo. Ei! Esse vídeo ficou um pouquinho maior do que geralmente a gente pede, né, para as famílias, mas eu não podia deixar, não podia cortar ele, porque você vê que é fruto do seu trabalho. Isso aqui é resultado, isso aqui é você, né? Foi o motivo de você estar aqui hoje. E um depoimento desse, e esse especificamente eu acompanho de perto, que eu conheço Miguel, conheço Bárbara. Então, eu também pude ver a evolução de Miguel ser um menino que falava, e de repente para de falar. Aí começou um tratamento no CIT, Miguel falando palavras, falando celular, né, que são pequenas vitórias diárias que Bárbara e Cristiano, né, os pais tinham, e a gente como amigo, na retaguarda, vendo isso, vibrava também. E hoje poder lhe conhecer, né, saber que você também estava por trás disso, dessa vitória, né? É muito gratificante. Parabéns pelo seu trabalho, é lindo. Muito bonito. Obrigada. Eu, de fato, não esperava o depoimento de Bárbara e nem Miguel aparecer. Eu sempre prezo muito, de fato, pela esperança. Empreender não é algo simples, é algo muito desafiador. Você coordenar uma equipe, né? Você é à frente de uma equipe. Também foi algo que eu precisei me reinventar todos os dias para poder manter o meu propósito, manter meus valores íntegros ali. E eu vi em Miguel esperança, eu vejo em Miguel esperança de que ele vai ser um adulto independente. Eu brinco que ele vai casar, porque ele é um gato, ele é um galã. Então, eu sempre prezo muito pela parceria da família. Então, Bárbara e Cristiano são grandes parceiros do CIT, meus parceiros. E eu consigo vibrar as pequenas vitórias porque eu vejo que é muito esforço. Eu lembro que Miguel, ele não ecoava, ele não falava, e aquilo me angustiava demais. E aí eu falei, não, eu preciso fazer uma coisa por ele. E aí eu comecei a estudar sobre a apraxia de fala na infância, que é um transtorno motor de fala, em que a criança ela quer falar água, mas ela não consegue fazer a produção da palavra. E Miguel, ele tem apraxia, e quando eu comecei a estudar muito, fazer cursos, na primeira vez que ele falou água, eu não conseguia, eu comecei a gritar, e ele começou a rir, porque ele não sabia porque eu estava gritando. E são vitórias que eu vibro a cada conquista que ele tem e que ele vai ter. Que bom. Segura a emoção, que a gente está terminando o segundo bloco. E já a gente volta para o nosso terceiro e último bloco para terminar nossa conversa com Marília Hilário.
Terceiro e último bloco e estamos chegando ao final do nosso ID Aracaju. E para você que chegou agora na TV Câmara, o programa ID de hoje conversa com Marília Hilário. Ela é fonoaudióloga e fundadora do CIT, Centro Interdisciplinar Terapêutico, que atende crianças e adolescentes com algum tipo de alterações no desenvolvimento autistas e com síndrome de Down. E voltando ao início do nosso programa, a falar sobre a família. Queria saber como é que eles lhe ajudam ou enxergam essa sua missão com essas crianças. Eu sempre trago as vivências do CIT simulando a casa deles. Então, o contato que eu tenho com a família é que em casa eles também estimulem os filhos continuando nosso trabalho. E além disso, a gente sempre tem uma devolutiva que a gente fala. A devolutiva é quando eu explico ou quando eu falo algum fragmento do meu atendimento. Então, a família ela trabalha muito em parceria com os profissionais. E eu sempre... Tem que ter, até porque tem que ter a continuação, né, em casa. Sim, né? É importante que em casa eles deem possibilidades para que os filhos também sejam inseridos na rotina, né? Deles colocarem a mesa, deles escolherem o que querem comer, de forrar a cama, ter uma rotina, de fato, de ajuda dentro de casa. E funciona em casa? Porque menino sabe como é, né? Na escola faz tudo, come tudo, mas chega em casa uma criança, né? Teoricamente, sim. A gente tem casos, por exemplo, de crianças que têm seletividade alimentar. Ou seja, tem crianças que não comiam frutas. E a partir de uma oficina que a gente fez no sítio, uma oficina culinária, algumas crianças começaram a experimentar algumas frutas. Então, se o pai ele não estimula isso em casa, se o pai não oferta fruta ou não oferta alimentos, né, diferentes, a gente nunca vai ter ganhos significativos. Então, a parceria, de fato, é para que o pai ele dê continuidade da nossa intervenção, estimulando em casa. E a sua família? Você falou da família dos alunos. E a sua família? Como é que ela é inserida nesse contexto? Porque você, na verdade, tem, como eu falei anteriormente, você tem uma missão, né? Isso é uma missão de vida. Eles estão para tudo comigo. Quando eu falei que iria implementar o CIT, toda a minha família realmente, ela... Eu estou emocionada, desculpa. Fica à vontade. Mas toda a minha família, ela veste de fato os meus sonhos. Então, quando eu chegava estressada em casa, ou quando eu falava, não vou conseguir, eu não vou dar conta, e aí tem sempre uma palavra de incentivo e uma palavra dizendo, não, você consegue. Né? Então isso faz muita diferença. Então nessa sua missão, né, de vida, porque você não só trabalha com isso, você tem uma missão de vida, de dar dignidade a esses meninos, e sua família embarca com você, né? Isso é fundamental, porque você vive o CIT, você vive essas crianças. E se sua família não tivesse esse respaldo, essa retaguarda, talvez você não conseguisse. De fato, eu respiro o CIT. Né? É o meu oxigênio diário. E minha família, ela me apoia incondicionalmente. Então, todos os momentos, os melhores e piores, minha família ela esteve comigo, segurando e me sustentando também, quando de fato eu precisei. E eu sei que eu posso contar com eles, inclusive eu tenho uma irmã que é advogada e outra também que é administradora. E as duas me ajudam, tanto na parte jurídica quanto na parte administrativa no sítio. Então faz total diferença. Então, já que a gente está falando de família, de sua família, aguenta coração, viu? Porque você está bem emocionada no programa hoje. Demais. Tem um recado aqui de pessoal aqui bem especial para você. É motivo de grande satisfação para nós como pais, né, de ter uma filha dedicada e com sucesso na profissão que ela escolheu. É uma profissão que ela optou, que eu acho que começou lá na infância, onde ela teve amizade com uma grande amiga que era especial, e isso fez com que ela se dedicasse de corpo, alma e coração ao sucesso da fonoaudiologia. Parabéns, minha filha, e sucesso! Marília é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa especial, por ela ter essa vocação
de estar na frente de uma profissão que lá atrás ela talvez não soubesse que hoje seria homenageada de maneira nenhuma. Mas Deus já tinha trilhado já todo esse caminho, com certeza, porque foi através de Maíra, né, que ela hoje é uma profissional excelente, maravilhosa, e a gente, né, não só eu como mãe e a Leal como pai, estamos satisfeitos, muito felizes, não só a gente, mas como a família toda em relação a essa homenagem. Marília, te amamos muito. Sucesso. Vai em frente, filha. Bacana, né? Demais. Que horas foi isso? Então, esse é o intuito desse programa, Marília. Homenagear pessoas que realmente façam a diferença, né? Pessoas que têm um trabalho para mostrar. Pessoas que façam diferença no mundo. E o seu trabalho é isso, é fazer diferença no mundo. Eu acho que você já tem, né, essa noção do quanto esses meninos... como você falou, o sítio tem pouco tempo, então eles ainda não desabrocharam, digamos assim. Mas a cada conquista diária, né? Porque é um passo de formiguinha, é um passo de cada vez, cada coisinha que vocês vão conquistando, vão evoluindo, é uma evolução de anos para uma criança e para um adolescente, né? O meu trabalho, ele me ressignificou, né? Através de Maíra, eu consegui ver que eu poderia servir ao mundo de alguma forma. E que bom que eu estou tendo esse reconhecimento, agradeço imensamente, porque por muitas das vezes eu me questionava, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo algo de fato relevante na vida desses meninos? Então eu só quero realmente ter saúde para seguir fazendo total diferença na vida deles, porque eu acredito que eles podem tudo, né? E o próximo passo é fazer um instituto em que dê possibilidades ainda maiores para eles e que tenha intervenção mais digna, com mais conhecimento científico também, que a gente precisa ter especialização, capacitação para intervir na vida desses meninos. Então é isso que eu prezo. Você se inspira em algum local específico para a criação desse instituto? Tem algum modelo já? Tem muitos centros, Luciana, nos Estados Unidos que eu sempre visualizava e eu queria implementar, talvez o CIT seja algo similar a isso, porque fora do país os centros eles são especializados, então os meninos eles visam muito a autonomia também, a independência, como eu prezo muito aqui em Aracaju. Então acho que a minha referência maior de fato seja essa, mas tem muitos centros aqui no Brasil também que a gente consegue visualizar um trabalho similar ao do sítio. Então, Marília, é isso. Eu já rasguei seda para você muito hoje, porque Obrigada. Realmente é um trabalho que eu acompanhei de perto sem saber que era você, né? Tem essa pessoa que tem o espectro que é na minha convivência e eu pude perceber o quanto ele desenvolveu, pude perceber o quanto ele mudou depois que começou a frequentar o sítio e como encheu de esperança também a família, né? Depois que os tratamentos foram feitos lá e como ele mudou, né? Lógico que quem tem convivência com pessoas com o espectro autista sabe que tem muitos altos e baixos, né? A gente tem muito alto, mas daqui a pouco tá no baixo mesmo e é aí que a gente tem que se segurar e é aí que tem que realmente ir atrás do tratamento e não desistir. E ser rede de apoio, né, para essas famílias, porque nos baixos, nos momentos que realmente dos altos e baixos, a gente só apenas julga, né? Ah, aquela criança ela está muito agressiva, ou aquela criança ela não está evoluindo tanto. Então eu também sou muito exigente comigo mesma. Se a criança ela não está evoluindo ou melhorando, eu que tenho que mudar enquanto profissional, mudar a estratégia, orientar a família, buscar outras alternativas para que comece a ter novos avanços, novos ganhos. Até porque o estudo é cíclico, né? É constante. E é constante.
Bom, gente, chegamos ao final de mais um programa ID Aracaju. Acompanhe a gente através da TV Câmara Aracaju, pelo canal 5.3 em canal aberto, como também pelo site da Câmara Municipal de Aracaju e por nossas redes sociais. E na próxima semana estamos de volta, viu? Até lá!